as pessoas tenham tanta piedade de nós, que elas venham e entrem em nós e sofram conosco. Tem gente que fala assim: nossa, eu estou passando uma dor terrível, e aquela pessoa não consegue sentir a dor comigo. Às vezes nós ficamos doentes e nós queremos que as pessoas elas fiquem doentes com a gente, só para sentir o que a gente está sentindo. E a gente vai entrando num ambiente de vitimização, a gente vai entrando num ambiente onde Deus não está. Porque o ambiente de Deus, diga comigo, o ambiente de Deus é um ambiente de glória. E nesse ambiente, irmão, o diabo não tem vez. Nesse ambiente a sua carne não tem vez. Nesse ambiente a depressão não tem vez. Nesse ambiente a enfermidade não tem vez. Diga, por quê, pastor? Porque tudo que entra no ambiente de glória é queimado. Vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Porque tudo que entra no ambiente de glória é o quê? Então, se você estiver no ambiente de glória, a enfermidade ela vai ser queimada, a doença vai ser queimada, amém? A depressão vai ser queimada, a tristeza, a angústia vai ser queimada. Então o que nós temos que fazer é nos despertar para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Olha aí para o teu irmão e fala para ele: hoje você tem que enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. E só tem uma maneira de se enxergar, irmãos, é dentro da palavra. Amém? Diga, é na palavra que eu enxergo toda a realidade. Diga assim comigo: show. Vitimização. A vítima, ela está o quê? Quando você vê um noticiário na televisão, a hora que quem aqui gosta de assistir o Datena? Deus me livre, o maior coveiro que tem, né? Sai fora do Datena, irmão. Sai fora. Esse jornal que passa 6 horas da tarde, irmão, 5 horas da tarde, 6 horas da manhã. Ao invés de você pôr uma palavra para assistir, você põe o Datena. Você põe aquele cara lá, uns caras chatos que tem de manhã aí. E aí você já vê acidente não sei na onde. Aí você vê quadrilha entrou não sei na onde. Você vai vendo só coisa ruim, você vai se entupindo daquilo. E aí você já sai na rua: ai, será que vai acontecer alguma coisa comigo hoje? Ai, será que alguém vai me assaltar? Ou seja, você vai atraindo aquilo para dentro de você. E a Bíblia diz, irmão, aquilo que você atrai, aquilo que você pensa muito, vai acontecer. Porque tudo que você coloca dentro da sua mente e você fica repetindo, vai acontecer. Amém? E são os telejornais que mais dá ibope. São os telejornais que a audiência lá em cima, porque só fala de desgraça, só fala do que é ruim, é só notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas eu quero falar para você que o bom pastor está aqui e ele trouxe uma boa notícia nessa noite para você. E a boa notícia para a sua vida nessa noite, sabe qual é? Que você vai deixar toda a vitimização de lado e vai sair daqui como um vencedor. Vai sair daqui como uma vencedora. Diga, porque eu estou num ambiente de glória. E num ambiente de glória tudo é queimado. Então qual é o tema dessa ministração? Só os dois guardaram? Vamos lá? Qual é o tema dessa ministração? Aleluia. Quando Deus não responde, a gente quer fazer birra, né, irmão? É ou não é? A gente chora, a gente esperneia. Tá vendo? Tá vendo? Mas nós vamos entender hoje muitas coisas. Glória a Deus. O juiz iníquo. Iníquo, para quem não sabe, é ruim. Quem é que conhece gente ruim? E tem gente ruim que tem muito poder, sim ou não? E tem o poder de judiar de pessoas, tem o poder de explorar pessoas, tem o poder de fazer muitas coisas ruins. E era o que estava acontecendo aqui nessa história. A Bíblia diz que havia uma viúva, ela tinha uma causa para julgar. E ser viúva nessa época, irmão, era uma coisa triste, era uma coisa muito ruim, porque elas necessitavam da ajuda do governo, necessitavam da ajuda das pessoas. E Deus, ele só fala isso aqui para nós entendermos que não dá para falar que ama a Deus sem amar o próximo.
Amém? Não dá para falar que ama Deus sem amar o próximo. Não dá para falar que ama Deus desejando mal para o próximo, mas sim, diga comigo, desejando bem. Olha para o teu irmão e fala para ele: eu desejo bem, o teu bem. Diga: você vai se dar muito bem na vida. Fala para ele: tem um profeta do seu lado. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que todos os dias essa viúva ia o quê? Importunar aquele juiz. E ele temia Deus? Sim ou não? Você leu aí na Bíblia, temia ou não temia? Diga: não temia Deus, e nem aos homens. O dia que você encontrar com um juiz meio fora da lei, você vai entender o que eu estou falando. O dia que você encontrar com um policial meio fora da lei, você vai entender o que eu estou falando. Porque eles abusam do poder. E isso em várias repartições hoje do nosso país, onde tem governo, onde tem autoridade, eles fazem muito isso. E Deus, Ele pôs essa parábola aqui para nos alertarmos que quem cuida de nós é Ele. Por isso, muitas das vezes, no teu trabalho, vai ter aquele encarregado chato, que você fala: esse cara só nasceu só para pegar no meu pé. Ou em outros lugares que você vai, sempre vai ter ali um espinhinho ali no teu pé, e você fala: não é possível, aonde eu venho, aonde eu estou, tem uma pessoa assim. Mas eu quero falar para você, que muitas das vezes Deus coloca esse tipo de gente no nosso caminho, para nos treinar. Aleluia. Quando você vê uma pessoa muito forte, igual o pastor assim, muito musculosa, muito musculoso, né? Troncudo assim, essa pessoa ela fica assim do nada? Ela nasce assim? Não, ela tem que malhar muito, ou trabalhar num serviço que gasta muita energia, que exercita os músculos, correto? E o que acontece? Aquela pessoa ela vai adquirindo músculos, ela vai adquirindo força, ela vai ficando uma pessoa parruda, sabe? Então eu quero falar para você que Deus, Ele deixa muitas vezes nós passarmos por coisas para nos deixarmos fortes. Porque Deus, se você falar hoje assim: eu vou errar, eu sei da verdade, mas eu vou fazer isso, eu sei da verdade, mas eu vou fazer aquilo outro, Deus, Ele nunca vai impedir você. Deus, Ele vai gerar situações para você enxergar o que você não pode fazer. Mas a última decisão, a última palavra é de quem? Diga: minha. É você que escolhe como vai viver e como vai fazer. E aí nós entramos numa crise grande, porque a maioria das vezes nós tomamos decisões que nós precisamos que Deus venha responder nossas orações. E aí Deus não responde. E aí Deus não fala nada. E aí Deus vai ficando quieto e vai deixando as coisas acontecer. E quando Deus fala, Ele mostra a verdade. Presta atenção. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com profecias e profetas. Porque presta atenção, todas as vezes que alguém profetizar na tua vida, não existe profecia sem direção. Todo profeta, ele pode trazer a profecia, e ele tem que trazer a direção. Diga-se comigo: a profecia correta, ela vem com a direção. Elias fez muitas coisas, e todas as vezes que Deus usava Elias, Ele dava uma direção para o povo de Israel. Seja boa, seja difícil, ou seria ruim, Elias, ele dava direção para aquele povo. Então a direção de Deus, ela vem na profecia, indicando o caminho que nós temos que seguir. Certa vez Deus conversando com o profeta Natã, a Bíblia diz que ele vai falar com Davi, e ele conta uma história para Davi, e Davi se anima com a história. Davi se coloca num patamar assim, e ele fala assim: não, esse cara tem que morrer. E outra, tudo que ele fez, ele tem que pagar 4 vezes mais. A
Bíblia diz que o profeta Natã olha bem nos olhos de Davi e fala assim para ele: esse cara, Davi, esse homem é você. A Bíblia diz que Davi desmancha o seu semblante. Mas sabe uma coisa interessante? Davi vê ali o seu erro, a sua falha, e vê como ele era bom em julgar as pessoas. Vê como ele era bom em dar a sentença. Até que ele precisou da misericórdia de Deus. Até que ele precisou passar esse perrengue para entender o coração de Deus. Diga assim: o verdadeiro crente, ele tem que entender o coração de Deus. E no coração de Deus tem amor e misericórdia. Diga comigo: amor e misericórdia tem que caminhar juntos na minha vida. Eu falava domingo para vocês que a gente não entende compaixão e nem misericórdia até que a gente precise dela. Porque quando a gente precisa, a gente fala assim: agora quem vai me perdoar? Agora quem vai me ajudar? E às vezes nós precisamos passar esse processo para aprendermos a nos colocar no lugar do próximo e não a julgar, e sairmos do lugar de vitimização. Diga assim: o lugar de vitimização não é o meu lugar. Por quê? Porque chorar não resolve. O que resolve é a ação. Diga comigo: agir. É isso que vai resolver qualquer área da sua vida. Eu conheço, por exemplo, homens que choram para poder casar, que brigam com Deus, que falam isso, falam aquilo outro, mas depois a aliança no dedo não valoriza a mulher que está do seu lado, e vai até que perde de novo. Eu conheço mulheres que é a mesma coisa. Então eu quero falar para você que se eu tenho o coração de Deus, a primeira coisa que eu tenho que aprender, diga comigo, é valorizar tudo que eu tenho. Amém? É a primeira coisa que você tem que fazer, é valorizar. Por quê? Até mesmo as coisas que você não dá muito valor, você tem que aprender a valorizar. Por quê? Porque Deus, Ele valorizou você. E Deus, Ele falou que você, alma vivente que está aqui nessa noite, vale mais do que o mundo inteiro. Deus, Ele valorizou tanto você que Ele morreu por você. Agora presta atenção. O pai, ele tem que ter a direção de Deus. O chefe de família, ele tem que ter direção de Deus. O pastor, ele tem que ter a direção de Deus. A Bíblia diz que Deus construiu Adão, sim ou não? E Deus, ele deu tudo para Adão. E a Bíblia diz que depois que Adão foi colocado dentro do jardim que Deus criou para ele, Adão não valorizou. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele conhecia a voz de Deus, sim ou não? Mas um dia ele ouviu uma voz estranha no meio do jardim, e a Eva também, e eles deram ouvidos a quem não era para dar. Diga assim: dentro do jardim. O jardim, presta atenção, é quando você está vivendo a melhor fase da sua vida. Quando você olha no banco e você fala assim: glória a Deus, está sobrando uns trocos aqui, olha que bênção de Deus. Esse é o jardim de hoje, irmãos. Aleluia. Não falta nada, você não tem falta de nada, você está saudável, a sua família está saudável. E aí o diabo, ele vem, e ele vem com o sapatinho de algodão, e ele veio, conversou com a Eva. E sabe como que o diabo, ele vem? Diga comigo assim: fazendo perguntas. Porque até nisso ele quis copiar Jesus. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai ver que em tudo Jesus perguntava. E eu libero uma pergunta para você nessa noite, que o meu mestre fez muito, que é: o que você quer que eu te faça nesta noite?
O que você quer que eu te faça nessa noite? Porque você já está entrando no ambiente de glória. E no ambiente de glória não tem como não provar da manifestação do Espírito Santo. Não tem como não provar da manifestação da glória do Senhor. E um dos primeiros pontos que eu quero que você entenda nessa noite é: Deus deu tudo para Adão, e Adão perdeu tudo por não valorizar. A Bíblia diz que ele e Eva são colocados para fora do jardim. Olha para o teu irmão e diga para ele: nunca dê tudo para o teu filho sem ele provar ou suar junto com você para conquistar, porque ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo. Diga comigo assim: valorizar. E quando nós começamos a indagar por que Deus não responde oração, nós vamos entendendo que nós vamos saindo do ambiente de glória. E a Bíblia diz que quando Adão e Eva saem do jardim, eles já não ouvem mais a voz de Deus como eles ouviam. E a Bíblia diz que eles vão sair sem nada de lá. Tendo tudo, saíram sem nada. É a mesma história de Ló. Lembra de Ló? Ló estava em Sodoma e Gomorra, achou que estava bombando. Do nada ele teve que sair correndo às pressas à noite e deixou tudo. Até a sua esposa virou uma pedra de sal. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Uma estátua de sal, né? Virou uma estátua de sal. Então eu falo para você nessa noite: discernir a voz de Deus é tudo. E onde eu mais posso discernir a voz de Deus? Diga comigo: na igreja. Por quê, pastor? Porque na igreja tem gente. Agora nós estamos orando todos os dias 5 horas da manhã. Glória a Deus. O dia que dá na louca, você está lá na sua casa, lá você fala assim: nossa, perdi o sono. 5 horas da manhã. Nossa, vai dar 5 horas da manhã. Ah, eu vou lá na igreja porque tem alguém orando lá. Vou lá na igreja porque tem alguém orando. Glória a Deus. Amanhã vai estar aqui o irmão Renato, a irmã Regina, 5 horas da manhã. Sexta-feira vai estar a irmã Zira, a irmã Rita orando. Sábado vai estar o irmão Valdecir, a irmã Rosângela orando. Domingo vai estar eu, aleluia, glória a Deus. Segunda-feira vai estar o Didi, a Jennifer, o Cláudio, a Jennifer. Terça-feira o Jamison e a Josi. E por aí a gente vai, irmão. Porque nós precisamos estar no ambiente a qual o Senhor fala conosco. Nós precisamos estar no ambiente a qual nós discernimos a voz de Deus, para que quando nós formos colocados no jardim, nós não venhamos perder tudo estando no melhor lugar. Você tem noção de quantas pessoas queriam estar aqui nessa noite, mas estão trancados numa cela 4x4, 3x3, com um buraquinho na parede? Você tem noção de quantas pessoas queriam estar aqui nessa noite, mas está lá num leito de hospital? E um dia eles falaram assim: ah, mas minha vida é uma correria, eu não tenho tempo de buscar Deus, eu não tenho tempo de ir para a igreja. O maior perigo é você falar para Deus: Deus, eu estou sem tempo, porque Ele vai arrumar um tempo. Ele vai frear você, Ele vai brecar você, Ele vai criar uma situação para que você tenha que vir correndo para a igreja. O bom pai, Ele faz isso. Amém? Digo, o bom pai, Ele faz isso. E a Bíblia diz que aquela viúva, ela importunou tanto o juiz, que ele disse: eu não temo a Deus, não temo os homens, mas eu vou julgar essa mulher, porque eu não aguento mais ela ficar me importunando. Agora presta atenção: se um juiz que era ruim emprestou os seus ouvidos, emprestou seus dons, seus talentos, resolveu o problema daquela mulher, quanto mais Deus, que é o justo juiz, e está com a sua causa na mão dele. Diga: se o Senhor está com a minha causa na mão dele. Diga: Senhor, julga a minha causa. Fala para ele: julga pela sua bondade,
E aqui agora nós vamos começar a entender no versículo de número 9 o porquê Deus não ouve as orações. Olha só, terminando essa parábola, a Bíblia diz que Jesus iniciou uma outra parábola no versículo 9. Olha só, Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Jesus vai recitar uma outra parábola, olha lá na tela. Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Vocês podem ler para mim, por gentileza? Olha só que coisa interessante. O que se exalta será o quê? E o que se humilha será o quê? E aí nesse ponto X da questão que nós nos enganamos muitas vezes. É bem nesse ponto que nós nos enganamos. A Bíblia diz que havia um publicano e o Deixa eu ler aqui para você entender. Quem eram os fariseus? Você tem que entender quem era o fariseu e quem era publicano para você se encontrar na história. Os fariseus eram o grupo religioso mais poderoso da época de Jesus. Diga-se comigo, eram muito rígidos em obediência e as tradições. Diga, eram tradicionais. Consideravam, presta atenção, mais importante do que as palavras dos profetas. Ou seja, eles pegavam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, e ali eles, edificavam toda a sua vida, toda a sua casa naquilo ali. E eles até mesmo esqueciam das palavras dos profetas. Agora vamos entender quem eram os publicanos. Olha só, os publicanos diga-se comigo, os publicanos eram o judeu que trabalhava para o Império Romano. Amém? Por outro lado, os publicanos eram desprezados pelos judeus. Eram desprezados judeus e colaboraram com o Império Romano. Quando eu falo de publicano, quem dos discípulos que vem na sua mente? Vocês podem gritar bem alto para todo mundo entender? Quando eu falo de publicano, quem vem na sua mente assim de primeiro? E o outro? Oi? Um homem do tamanho da Zira, da avó de Zira, Zaqueu, também era publicano. Eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Então os judeus religiosos
Os judeus que eram os fariseus, eles abominavam esse povo. Diga-se, 2 tipos de crença. E é aí que você e eu temos que tomar cuidado, porque os 2 eram judeus, e os 2, presta atenção, subiram para a hora da oração. Diga comigo, no mesmo templo. E é aí que você entende por que o irmão da esquerda muitas vezes conquista coisas e você não conquista. E é aí que você entende por que às vezes o irmão da direita conquista as coisas e você não conquista. Porque tudo está, olha só, no coração. Vocês lembram que Jesus falou assim, ó: o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai está no seu interior. Você está cheio do que hoje? Você está cheio do que hoje? Do que você está cheio? O que tem dentro da sua alma, o que tem dentro do seu espírito? Porque é isso que mostra o tanto de Deus que tem dentro de você. E Deus, Ele é Então quem fala que tem Deus tem que estar inundado de amor. Mas você já viu que nós falamos que temos amor, pastor, mas não temos compaixão? E aí, presta atenção, entra a tal da vitimização. Porque tem gente que fala assim: ninguém tem compaixão de mim, ninguém tem dó de mim, ninguém me ajuda. E ele entra num processo de vitimização, ao invés de falar assim: não, mas o Senhor Jesus morreu por mim. O fariseu, ele não pede nada para Deus, porque ele vive a palavra e ele fala assim: está feito, Deus ele vai fazer. A arrogância e a prepotência toma conta dele, porque ele vive a palavra. O publicano, a Bíblia diz que Jesus honrou o publicano, e fala que ele recebeu toda a sua oração. Por quê? Diga-se comigo, ele batia no peito. Está escrito aí, ó, presta atenção, ó. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, olha só, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propicio a mim, pecador. Ó Deus, eu reconheço os meus pecados e as minhas falhas. Ele batia, ele não se escondia e dos seus erros e das suas falhas. O seu maior erro, o que pode mais estar travando a sua vida, sabe o que é? Você se esconder do que Deus tem para a tua vida. Você não querer resolver o que Deus quer que você resolva. Diga assim: eu nasci para fazer o que Deus quer. Agora a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Quem aqui já foi no fórum alguma vez? Você conseguiu entrar de qualquer maneira lá? Se você for de bermuda, você não passa nem na porta. E nós queremos levar as coisas de Deus de qualquer jeito, sem, sabe, reconhecer quem Ele é. A Bíblia diz que o publicano, ele nem ousava olhar para cima, mas ele batia no peito: eu reconheço, Pai, que eu peco, que eu falho, que eu não faço o que tem que fazer. Diga assim: saber o que tem que fazer e não fazer é o que? Omissão. E a omissão, ela leva as pessoas à vitimização. Eu vou fazer uma prova amanhã, Regina. Quem é que viu as fotos da minha formatura? Teria eu como ir lá e formar sem ter estudado? Não tem como. Não existe isso. Diga assim: o vitimista, ele quer que Deus faça, mas ele não faz o que Deus pede. Porque quando você faz o que Deus pede, é automático, é recíproco. Aquilo que você pensa, Ele faz.
Digo, o que eu penso, Deus faz. Por quê? Porque eu reconheci o que eu tenho que fazer. Era isso que o publicano estava fazendo. Ele estava batendo no peito e reconhecendo as suas falhas, os seus erros, e o que ele teria que fazer. Amém? Então diga assim comigo: a oração do fariseu foi apenas um discurso retórico para exaltar as suas próprias virtudes. É a mesma coisa, a pessoa chega aqui na igreja e fala: pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu estou dizimando, estou ofertando, minha vida está toda embolada, está tudo alguma coisa errada tem. O altar não deve nada para ninguém. E muitas das vezes o maior erro está no diga comigo, autocontrole. É você que tem que se controlar. Amém? Quem aqui, presta atenção, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem um salário ilimitado? Quem aqui tem um salário ilimitado? Seu salário não tem limite. Você pode gastar o tanto que você quiser. Ninguém? Você não pode, irmão, gastar o que você quer. Você não pode gastar. Você pode? Pode. Todo mundo aqui tem um teto de gasto. Porque o seu salário só vai pagar aquilo que ele der para pagar, sim ou não? Então você pode sair extrapolando? Lógico que não. Então, irmãos, nós temos que ter muito entendimento para nós crescermos naquilo que Deus está chamando a gente para crescer. Porque se eu não fizer o pouco, eu não vou fazer o muito. Se eu não for fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. O que Jesus está ensinando aqui é que tanto um quanto o outro poderiam receber o que estavam precisando, mas a Bíblia diz que só um recebeu. Diga assim: o maior perigo é a autossuficiência. Sabe, nós chegamos muitas das vezes em lugares, acessamos níveis, e nós esquecemos que tudo que nós temos e somos foi Deus que nos colocou e foi Deus que nos concedeu. Tem gente que fala assim: não, eu conquistei tudo pela força do meu braço. Eu concordo com você, você trabalhou, você fez tudo que tinha que fazer, mas eu te faço só uma pergunta: quem te deu o fôlego de vida? Porque o mesmo que te dá o fôlego de vida, ele pode tirar a hora que ele quiser. Diga assim: ele pode tirar a hora que ele quiser. E se ele resolver tirar agora, você está preparado para ir para a eternidade? Diga assim: prova, pastor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz. O seu nome era Iov, ou seja, Jó. Ele era um servo humano, bom, honesto e o quê? Justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era o quê? Mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos Jó tinha? 10. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles.
Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem. Por meio dos ritos de purificação, Jó levantava ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completos, queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensavam: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com, diga-se, o diabo anda junto com os filhos de Deus. A Bíblia diz que os anjos foram até o Senhor Deus nos céus. E quem que foi junto? A Bíblia diz que Deus preparou um jardim, plantou um jardim no Éden, colocou Adão e Eva. Quem que entrou junto? Olha para o teu irmão e fala para ele: fica esperto, o diabo quer entrar nas suas finanças, seu casamento, sua casa. Diga: o diabo quer entrar. O que você tem que fazer? Cercar tudo. Porque se ele entrou no céu, imagina na sua casa, imagina na sua vida. E sabe que uma coisa interessante que eu percebi nessa história? O diabo, ele é ousado, mesmo sabendo que para ele não tem mais jeito, mesmo sabendo que para ele não tem mais solução. E sabe que eu fiquei triste? Que tem um monte de filho de Deus que não sabe quem é, que tem muita autoridade, chorando e se martirizando, com medo de tudo e de todos, sendo que Jesus falou: eu vos dei todo o poder, eu vos enchi de autoridade e poder. Aí eu fiquei perguntando: Deus, por que o diabo usa o poder dele e os filhos de Deus não usam os seus? Deus falou assim comigo assim: porque eles não têm intimidade comigo. Deus não ouve orações porque falta intimidade. Só para você ter noção do que eu estou falando. Se eu chegar na minha casa agora depois do culto e falar para minha esposa assim: ó, nós vai ter intimidade agora, quero nem saber, vem cá, amor. Isso é estrupo, não é amor. Diga comigo: isso é estrupo, não é amor. Agora, se eu tenho intimidade com ela, se eu sei tratá-la e ela sabe me tratar, eu não preciso nem pedir. Só da maneira que eu olhar e me aproximar dela, ela já vai entender o que eu quero e eu vou entender o que ela quer. Sim ou não? É isso que Deus quer de mim e de você. E você já viu que às vezes a gente se coloca no lugar de Deus como um juiz ruim, mas a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. E eu quero falar para você que esse justo juiz, Ele quer o seu bem. Agora nós vamos lá para o livro de Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23. Olha só que coisa interessante que está escrito lá, ó. Jó, capítulo 23. Jó, filho. Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu: até o presente momento reclamam, com revolta e o quê?
apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Agora presta atenção no que eu vou falar para você. Jó não era justo? Sim ou não? Fala para o seu irmão, acorda. Na igreja não é lugar de dormir. Presta atenção, ó. Jó era justo? Põe lá, Ezequiel. Jó era justo ou não era? Agora a Bíblia diz que a mão de Deus está pesando o quê? Parte sobre a vida dele. Por que será que está acontecendo isso, gente? A Bíblia diz que ele sacrificava pelos filhos. A Bíblia diz, você leu comigo lá em Jó capítulo 1, pode deixar aí, Ezequiel. Você leu comigo lá em Jó capítulo 1, que ele falava assim, eles podem até ter falado alguma coisinha que Deus não gostou, mas a Bíblia diz que a casa de Jó, ela caiu. E nós lemos o capítulo 1, já está no capítulo 23, e a Bíblia diz que a mão de Deus está pesada sobre Jó. Porque quando os filhos de Jó se ajuntavam e preparavam a festa, presta atenção, convidavam as irmãs e davam aqueles banquetes que eles estavam acostumados. Por que eles muitas vezes nem chamavam o pai? Porque não tinha tanta coisa boa ali no meio daquela festa. E eles estavam aproveitando, Rubem, de tudo aquilo que o pai proveu. Eu, você, nós temos cuidado, tomar cuidado, porque Deus, tudo que Deus proveu na sua conta, na sua casa, na sua família, Ele vai pedir conta para você. Ele vai pedir conta para mim, Ele vai pedir conta para nós. Capítulo 35, Ezequiel, se eu não me engano. Vamos lá. Eliú prosseguiu em suas afirmações. Pensas de fato que tens o direito de dizer diante de Deus: serei absolvido? Pois questionas que vantagem tenho eu? Que ganho teria se abandonasse meu pecado? Eu responderia a ti e aos teus amigos que te acompanham: atenta para os céus e observa, contempla as nuvens tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ainda que teus pecados sejam muitos, eis que isso lhes afetará? Se procederes com justiça, o que lhe darás? Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, a tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano. Teu semelhante e tua justiça apenas afeta aos filhos dos homens. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão, clamam e suplicam que os libertem dos braços dos poderosos. Mas não há quem rogue: onde está Deus, o meu Criador, que durante as noites faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que aos animais de toda a terra, e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali clamam, mas Deus não responde. Por causa do quê? Soberba e arrogância. Você tem que riscar isso da sua vida. Como que a gente descobre um soberbo? Eu não vou perguntar aqui para ninguém passar vergonha, mas se eu pedisse para falar assim, ó, quem aqui é soberbo? Levanta a mão. E
e você ficasse com a mão abaixada, isso já mostra o nível da soberba que há em você. E se eu estou falando isso, você acha que você não é soberbo, a soberba já está aí, em você não achar. Porque todo soberbo não reconhece que é soberbo. E todo ser humano, recebe saliva aí, irmão. Todo ser humano tem soberba dentro de si. Está ungida. Todo ser humano tem soberba dentro de si. Amém? Todos. Não tem um. Aí tem gente que está querendo levantar do lugar. Eu não sou. Já está assim, ó. Eu não sou. Eu vou brigar, eu não sou, pastor. Todos nós, irmãos, temos um pouquinho de soberba. E sabe o que é interessante? Que o Espírito Santo ele começa a ministrar. E tem gente que está dentro do coração e fala assim: eu não sou. Eu não sou. Você é, irmão? Você é, irmão? Sou. Eu sou, irmão. Nós somos soberbos. Jó foi soberbo. Adão foi soberbo. Salomão foi soberbo. Davi foi soberbo. A soberba já está em não reconhecer a soberba. E ali está a ocasião, porque muitos não alcançam aquilo que têm buscado. Porque se o seu coração se encher, Deus ele pode até perder você. Diga assim: não é tempo de brigar com Deus. Se você ler os 40 capítulos do livro de Jó, Gabriel, você vai entender uma coisa muito interessante. A soberba ela imperava ali, porque os amigos falavam do pecado de Jó e Jó falava que não estava em pecado. Então eles ficaram numa guerra. Diga comigo, ficaram numa guerra que ninguém ganhou. E no final de tudo, pastora, para Deus provar que Jó era orgulhoso e que ele não iria restaurar a vida de Jó enquanto Jó não orasse pelos seus próprios amigos. Jó dobrou o joelho, orou pelos amigos, foi perdoado dele. Os amigos ficaram ali e a coisa começou a andar. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Se você conhecer quem eu sou, Deus fala para nós: se você conhecer o que está dentro de mim, você vai conquistar tudo que você quer. Agora eu vou falar de alguém que estava dentro de Deus. Jesus. E Deus colocou Jesus aonde? Na terra. Para morrer por quem? Por nós. Ele morreu? Sim ou não? Mas porque ele quis morrer. Se ele não quisesse, ele não tinha morrido. Mas a Bíblia diz que ele preferiu aceitar a vontade do Pai a dele. E uma coisa muito interessante, quando você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus não faz nada sem consultar o Pai. Diga comigo, nada sem consultar o Pai. Diga assim: todos que fazem coisas, projetos, sem incluir o Pai, vão ter que se virar sozinho depois. Mas em tudo que você colocar Ele em primeiro lugar, eu quero falar para você que Ele vai na sua frente. Aleluia. Ele vai na sua frente. A Bíblia diz que Ele vai rompendo, Ele vai derrubando as muralhas, irmão. A Bíblia diz que Ele vem saltando pelos montes quando Ele encontra alguém obediente. Olha só que coisa interessante, só para a gente terminar, coloca lá de novo, Ezequiel. Jó capítulo 35, olha lá, ó. Com certeza Deus não ouve gritos sem o quê? Nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Volta um pouquinho.
Adianta, presta atenção, eu gritar sem ter um sentido? Em tudo na sua vida você tem que colocar um sentido. E qual é o sentido? O sentido é que Deus seja glorificado. Diga comigo, é que Deus seja exaltado. Hoje, a sua vida, ela está glorificando a Deus em quê? Em que a sua vida glorifica a Deus hoje? Isso mostra o tamanho da catástrofe. Isso mostra o estar precisando todos os dias de um socorro, todos os meses de um socorro. É a mesma coisa, presta atenção, ó. Deus, Ele me deu uma empresa, certo? Aí eu falo assim: Senhor, a partir de hoje essa empresa, o intuito dessa empresa é honrar o Teu reino. Eu vou separar uma oferta dessa empresa, Deus. Todo mês eu vou plantar no Teu reino. Você deu um destino no mundo espiritual para a Tua empresa. O que acontece? Deus vai abençoar poderosamente. Por quê? A empresa sua agora ela reina juntamente com Cristo. Ela é usada no reino de Deus. Então, quando nós entendemos e colocamos, sabe, um sentido na nossa adoração, nós conseguimos enxergar o que Deus quer das nossas vidas. Você acha que Deus queria que você viesse sozinho para a igreja hoje? Você acha que Deus quer que você não fale do evangelho para ninguém? Deus anseia que você fale dele. Agora presta atenção, diga assim comigo: mais que falar é mostrar a essência de quem Ele é. Quem não estava aqui, mas assistiu o culto domingo, eu acabei com o perfume da Gabi. Joguei perfume para todo lado. Por quê? Eu queria que as pessoas sentissem a fragrância daquele perfume. Quantos aqui lembram do cheiro dele? Ficou ou não ficou? Todas as vezes que você falar de Jesus e as pessoas sentirem que você está falando verdadeiramente dele, porque a sua palavra ela vem acompanhada de amor, ela vem acompanhada de compaixão, ela vem para tirar a pessoa do sofrimento. E tirar a pessoa do sofrimento é mostrar para ela a realidade, é mostrar para ela onde está o problema, onde está a dificuldade. Ó, tem que resolver isso, tem que arrancar isso, porque senão não vai resolver. Por isso que aqui nessa igreja, presta atenção, a gente não dá de pirona para você, a gente não dá na dor. Aqui não, a gente vai direto na cirurgia, irmão. A gente já abre e já fala para você: ó, o câncer está aqui, ó, a ferida está aqui, ó, tem que arrancar. Agora é fácil passar por uma cirurgia, e muitas vezes aqui é sem anestesia ainda. Amém? Muitas vezes é sem anestesia, a gente já abre e já vai arrancando para fora já. Mas se você, irmão, suportar o processo, você vai ver no que a sua vida vai ser transformada. Você vai ver no que a tua vida vai ser transformada. Nem vou falar desse testemunho mais, mas eu vou só recitar. Hoje nós temos pessoas aqui, amém? Tem irmão Júnior aqui hoje, que o salário dele de 2 anos atrás, hoje é dízimo e oferta dele. Tem a irmã Maria aqui, que Deus fez um extraordinário na vida dela. Tem muitos outros testemunhos, né? Tem um testemunho da irmã Regina, glória a Deus, amém? Diga: Deus é bom. Diga: Deus é misericordioso. Diga assim: o altar não deve nada para ninguém. Agora, quando nós não entendemos, irmão, nós sofremos, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Diga assim: eu sou o próximo. Fala assim: meu salário de hoje vai ser meu dízimo e minha oferta. Você crê nisso? Você acredita nisso? Aleluia. Mas você tem que fazer acontecer, irmão.
E fazer acontecer é usar a fé. Sabe, é falar assim: eu vou passar o processo, eu vou sofrer, mas eu sei que eu vou conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. E o processo não é fácil, mas todos podem conseguir. Diga: todos podem conseguir. Diga: eu posso. Diga: eu posso. Porque se Deus ouviu o publicano, Ele não vai ouvir você? Se Deus, o justo juiz, ouviu aquela viúva, aquele juiz ruim ouviu aquela viúva, Deus não vai ouvir você? Diga assim: é tempo de eu viver a palavra de Deus. Para mim encerrar agora de verdade, abra em Isaías 43. Isaías capítulo 43. Versículo de número 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por... Presta atenção. Porque muitas pessoas, elas não entendem isso aqui. Diga assim: tudo que eu quero, tudo que eu vou viver, está em eu passar. O ministério de louvor pode subir. Diga: está em eu passar pelas águas. Diga: pelos rios. Diga: pelo fogo. Tem um processo. Não é assim, ó, pirim pim pim, aconteceu. Não é assim. Diga: pastor, por que Deus dá o processo? Porque Deus aprendeu com Adão. Quando Deus deu tudo para Adão e Adão perdeu tudo, Deus aprendeu. Eu não dou nada para os meus filhos sem ensinamento. Eu não dou nada para os meus filhos sem processo. Por quê? Para que nós venhamos valorizar o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Quem aqui entendeu o lugar que você está no processo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui entendeu o que você tem que fazer? Quem aqui entendeu o que você tem que tirar da sua vida? Deixa eu ver. Quem aqui entendeu o que você tem que acrescentar? Deixa eu ver. Diga assim: é eu que tenho que fazer. Agora presta atenção. Quando você parte para fazer, a Bíblia diz que Ele vai com você. Lembra que Ele falou para Abraão? Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou a terra, Ele só falou: vai, eu vou com você. E no meio do caminho Deus foi acrescentando, Deus foi moldando. E a Bíblia diz que Abraão se tornou um homem muito rico. Diga: muito rico. Muito, 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 muito. Mas a Bíblia diz que um dia Deus realizou o maior sonho de Abraão, que era o quê? Um filho. E o filho roubou o coração dele. E a Bíblia diz que tudo que rouba o nosso coração tem que ser colocado no altar. Por isso que não dá para você orar aí onde você está. Ele disse assim, ó: eu tomarei o seu fardo pesado e entregarei sobre você o meu fardo leve. Aleluia. Como vocês são inteligentes, eu amo vocês. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei,
e meu Senhor, sempre o adorarei. Nessa noite eu vou orar para milagres extraordinários acontecer. Nessa noite eu vou orar para curas extraordinárias acontecer. O Filho do homem Você só tem que deixar Ele adentrar esse coração. libertou Chega mais para frente, tem gente no corredor. Chega mais para frente, por gentileza. verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do homem Você está aqui na frente verdadeiramente. nessa noite para bater no peito e falar assim: Senhor, eu vou resolver essa questão. Senhor, vai doer, mas eu vou resolver, Senhor. As minhas mãos aos Eu não vou viver mais enrolado. minha voz e adorar, Eu não vou viver mais enrolada, Senhor. minha voz e exaltar, Eu vou resolver o que eu tenho que resolver e acabou. só pra dizer: Você pode ter certeza que Ele vai cuidar do resto. Você pode ter certeza que Ele vai te dar o suporte que você necessita. eu não mereço Porque agora tu andas tanto, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não perde nenhuma batalha. E é por isso que você tem que convidar Ele: Senhor, vem nessa batalha comigo. Senhor, vem junto com seus anjos. Vem, Senhor, porque eu vou precisar. Mas eu vou resolver, meu Pai. Eu vou colocar tudo em ordem, Senhor, no nome de Jesus. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha, Levante a sua voz, levantar a se abra com Ele. levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Confesse isso: eu sou livre. Filho do homem, Confesse com fé: eu sou livre. homem, me libertou verdadeiramente. É de verdade que Ele te libertou. Não é de mentira. Ele não negocia. Nunca negociou nada. Ele é reto, Ele é justo. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Em o nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo Seu poder e a Sua autoridade agora. Desde o alto da cabeça à planta dos pés. Aqueles que estão em casa também, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, todo espírito opressivo do inferno, todos os demônios chamados fracasso, em o nome do Senhor Jesus, vai arrumando as suas malas, vai arrumando as suas trouxas, Satanás. Toda a área da sua vida que não estava fluindo, começa até dando certo, começa até tudo se acertando, mas daqui a pouco começa tudo a enrolar. Daqui a pouco começa tudo, sabe, embramar. Você sente que tem um encosto, você sente que tem um mal, sabe, você nunca consegue romper, nem na saúde, nem nas finanças, nem nos negócios, nem nos projetos.
Sabe, é um tal de começa, começa, começa. O Senhor, Ele fala para você nessa noite: esse tempo acabou na sua vida. Esse tempo acabou na sua vida. Eu sou um Deus de projetos estabelecidos. Eu sou um Deus que tenho direção para os meus filhos. Eu sou um Deus que tem direção para nossas filhas. Comece a clamar agora ao Senhor. Como publicano, bata no teu peito e fala assim: Senhor, eu reconheço as minhas falhas. Senhor, eu reconheço que fui arrogante. Senhor, eu reconheço que fui prepotente. Senhor, eu reconheço, meu Pai, que não fazia o que tinha que fazer. Sabe, começa a reconhecer nessa noite e falar assim: Senhor, a partir de agora, hoje 26 de julho, eu vou ser uma nova pessoa. Todo espírito de fracasso, todas as correntes malignas diabólicas contra a tua vida, eu quebro agora, em o nome do Senhor Jesus, tudo que estava te amarrando, te acorrentando. Seja apagado esse sentimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai daí em nome de Jesus. Rabadu que a sébia andou e que a subidi que a sébia. Ripia chukiribia sébia andarabachore candarabalaba sébia. Diga comigo: é um novo tempo na minha vida. Diga comigo: é um novo tempo na minha casa. Rikia chore cantaramanai. Feche seus olhos e só adore, irmão, só adore. Só adore, irmão. Rica choreba chore calaba subidi que a chorobadi. Serebia chore cantarabalabassa. As minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Senhor, na tua vida vai chegar um tempo de muita alegria, de muito amor, de muita felicidade na sua vida. Você estava antes do culto perguntando ao Senhor: o que eu fiz para merecer tudo isso, Senhor? Você estava falando com Ele: Senhor, eu não aguento mais. E Ele te ouvia. E Ele fala para você nessa noite: permaneça fiel a minha filha. Permaneça fiel, filha, porque eu estou te sarando. E uma nova temporada está chegando na tua vida. Você já tem visto a minha glória. Você vai romper esse ciclo. E será esse ano que você vai romper esse ciclo. Diz o Senhor para você. Há ciclos que se venceram na tua vida. E há um novo tempo chegando. Recalabachore cantarabas. Recalabachore candore bechere calabachore cantarabas. Chore calabachore canto ibiasore canto robachere calabassia. Ribia chore canjo e querebia choro bechere calabas. Que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em ti, Senhor.
sarará. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurará. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Há um Deus que restaura. Eu descanso Há um Deus que cura e que liberta. em ti, E Ele fala para você nessa noite: Rei dos Reis, tudo está se fazendo novo. Senhor dos Senhores. Tudo está se fazendo novo. Que o poder do Espírito Santo venha sobre você agora, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e da planta dos pés ao alto da cabeça. Toda dor, toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, diga comigo: sai da minha vida. Diga: sai da minha vida. Toda inveja, todo olho gordo, toda palavra contrária, diga em nome de Jesus: sai, para nunca mais voltar. Diga: eu sou livre para vencer, para conquistar, no nome de Jesus. Amém? Você pode voltar para o seu lugar aplaudindo Jesus. Sobre essa palavra, se tiver alguém que quer se reconciliar com Jesus, você estava longe, mas nessa noite você quer se reconciliar com Ele. Se tiver alguém aí que você quer, sabe, você ouvindo, você se encaixou nessa palavra, como aquele publicano, e você fala assim: não, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero ter uma vida eterna com Ele.
Só erga sua mão no seu lugar aí, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me reconcilio com o Senhor. Perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas, no nome de Jesus. Diga: escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e que ele nunca seja apagado, porque eu quero passar a eternidade com o Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos ofertar. O Espírito Santo falou comigo. Se você é uma pessoa que começa, você é bom pra caramba para começar as coisas, mas você começa e para. O Senhor fala para você nessa noite: você vai selar essa palavra como uma oferta, porque a partir de hoje você vai dizer assim: eu não vou parar com mais nada, que eu vou começar em nome de Jesus. Eu vou terminar tudo em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, segura sobre a sua mão em nome de Jesus. O Pix da igreja está aqui. Quem quiser ofertar, dizimar, está ali o CNPJ. Pai, nesse momento seus filhos vão ofertar, vão dizimar, e eu abençoo, Pai, todo dizimista dessa igreja, todo primiciante, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo, Pai, que o Senhor multiplique, Pai, nas finanças, Pai, de cada um, Pai, porque Tu és o Deus do ouro e da prata, Senhor. Eu abençoo, Pai, consagra a oferta de todos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga-se comigo: eu sou uma bênção. Diga: minhas finanças é uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Diga-se comigo: Jesus é muito bom. Diga assim: não tem como o fracasso me pegar mais. Amém? Glória a Deus. Diga: eu sou uma bênção. Olha para o teu irmão e fala para ele: você é uma bênção, porque eu estou vendo Deus na tua vida, e a partir de hoje tudo se fará novo. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Deus, leva esse povo de volta para casa. Dê uma linda noite de sono para todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam repousar e acordar amanhã novinhos em folha, Pai.